Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, meus amigos, a essa nossa revisão de véspera focada na prova da PGE São Paulo. Prazer, meu nome é Bruno Betti, sou professor aqui da Casa de Direito Administrativo, sou procurador do município de Belo Horizonte, sou ex-procurador do estado de São Paulo. Sim, meus amigos, eu tive a honra de fazer parte dessa instituição que é tão relevante para a advocacia pública nacional. E em breve você também fará parte desta instituição. Perfeito? Muito bem, pessoal, antes de nós iniciarmos o nosso encontro, eu quero me colocar à disposição de você lá no meu Instagram, @BrunoBettiCosta. Para aquilo que você precisar de tirar dúvidas deste nosso encontro, bem como de qualquer outro ponto do direito administrativo. Além disso, posto dicas, atualizações, temas relevantes do direito administrativo que serão essenciais na sua preparação. @BrunoBettiCosta. Muito bem, pessoal. Vamos dar início, então, ao nosso encontro. Preparei aqui uma série de revisão, uma série de pontos relevantes para nós aqui. E eu começo com a temática da improbidade administrativa, mais especificamente com o agravo em recurso extraordinário 843989, em que o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, fixou a aplicação retroativa ou não da revogação da modalidade culposa promovida pela Lei 14.230. No primeiro item, o Supremo chove no molhado, mas é importante chover no molhado. O Supremo vem e diz que é necessária a comprovação da responsabilidade subjetiva para tipificação dos atos de improbidade, exigindo-se nos artigos 9º, 10 e 11 a presença do elemento subjetivo dolo, perfeito? Então, o que o Supremo Tribunal Federal faz é confirmar a alteração promovida pela Lei 14.230, no sentido de que ato de improbidade agora, apenas ato doloso. E como você muito bem sabe, não é qualquer dolo, é o dolo específico, aquele com o fim de alcançar o resultado pretendido, não bastando a mera voluntariedade do agente. Perfeito? Então, agora, ato de improbidade só doloso, só com o dolo específico, e não há mais que se falar em culpa com o ato de improbidade. Então, a grande discussão que passou a ter foi exatamente o seguinte: olha, a revogação da modalidade culposa aplica retroativamente? É dizer, o sujeito praticou um ato de improbidade antes das alterações, um ato culposo de improbidade antes das alterações da 14.230. Ele responde ou não por este ato culposo? E aí, para nós respondermos, nós vamos precisar verificar a ocorrência ou não do trânsito em julgado do processo na data da publicação da entrada em vigor da Lei 14.230. E aí, no item 2, o Supremo vem e diz que a norma benéfica da Lei 14.230, revogação da modalidade culposa do ato de improbidade, é irretroativa, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada, nem tampouco durante o processo de execução das penas e de seus incidentes. Pessoal, a Lei 14.230 entrou em vigor no dia 26/10/2021, perfeito? Se houver trânsito em julgado, se tiver ocorrido trânsito em julgado, então até o dia 25/10/2021
dia anterior à data da entrada em vigor da Lei 14.230, se tiver tido trânsito em julgado, o sujeito vai responder pelo ato culposo. Não haverá que se falar em aplicação retroativa da revogação da modalidade culposa. Preste muita atenção, pessoal, que não é possível se falar numa aplicação automática do princípio da retroatividade mais benéfica no bojo da improbidade administrativa, sob pena de enfraquecimento da probidade da moralidade administrativa em detrimento de agentes corruptos. Perfeito? Então, essa é a razão de não aplicação retroativa automática dos aspectos benéficos da 14.230. Além disso, o STF vai dizer que a retroatividade mais benéfica pensada no direito penal é pensada de fato no direito penal porque lá envolve a liberdade do indivíduo, coisa que não acontece aqui no âmbito da improbidade. Então, se tiver tido trânsito em julgado, não há que se falar em aplicação retroativa. Por sua vez, veja, no item 3 da tese, o Supremo disse: a nova lei aplica-se aos atos de improbidade culposos praticados na vigência do texto anterior, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do tipo culposo, devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente. É dizer, pessoal, se o sujeito pratica o ato de improbidade culposo antes da Lei 14.230 e não há trânsito em julgado até a data da publicação da lei, a revogação da modalidade culposa vai ser aplicada retroativamente. Mas, como eu disse, não se trata de uma aplicação automática. É preciso verificar o dolo. O juiz vai parar e analisar o ato. Está presente o dolo? Está. O processo continua. Não está presente o dolo. É de fato apenas a culpa. O processo não vai continuar. Perfeito? E por fim dessa tese, o Supremo vem e diz que o novo regime prescricional da Lei 14.230 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais apenas a partir da publicação da lei, ou seja, apenas a partir do dia 26/10/2021. Perfeito? Bom, ainda sobre improbidade, eu quero falar com você das sanções da improbidade que vêm previstas lá no artigo 12. Preste muita atenção no seguinte, pessoal: o ressarcimento integral do dano, se efetivo, não é uma sanção. Por que eu estou colocando ali nesse quadro? Para te chamar a atenção aqui, que na Lei 8429, redação original, a lei previa como sanção, mas a própria jurisprudência do STJ já a afastava como uma sanção. E a 14.230 adequou ao que a jurisprudência do STJ estabelecia. E ressarcimento ao erário não é sanção. De modo, vamos lá, perceba, eu quero começar com você das sanções da violação a princípios. Porque já na redação original, a perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio não era uma sanção. Já não havia essa sanção para violação a princípios e continua não havendo. Só que agora, na violação a princípios, nós também não temos mais a perda da função pública, nem a suspensão dos direitos políticos. Violação a princípios agora, nós vamos ter apenas duas sanções: o pagamento de multa civil
de até 24 vezes o valor da remuneração e a proibição de contratar com o poder público pelo prazo não superior a 4 anos. Essas são as únicas sanções da violação a princípios. Perfeito? Agora, pessoal, veja, nas demais situações, nós podemos ter todas as sanções. Nós podemos ter, veja, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente, podemos ter a perda da função. No enriquecimento, a suspensão dos direitos políticos é de até 14 anos, ao passo que no prejuízo ao erário a suspensão é de até 12 anos. Chamo a atenção que o mesmo prazo para suspensão dos direitos políticos é o prazo para proibição de contratar com o poder público. A suspensão por até 14 e a proibição de contratar ou receber benefícios por prazo não superior a 14. No prejuízo ao erário, a suspensão não é até 12, então a proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios também não superior a 12. E tanto no enriquecimento quanto no prejuízo, temos multa civil. No enriquecimento, equivalente ao valor do acréscimo patrimonial. No prejuízo, equivalente ao valor do dano. Essas são as sanções previstas nos termos da Lei 8429, com a redação dada pela 14.230. Eu chamo muita atenção para você, primeiro, acerca da extensão da perda da função. Perfeito? A literalidade da Lei 8429 diz que a perda da função vai atingir o vínculo que o sujeito tivesse no momento do cometimento da infração. Ou seja, da literalidade da lei, se o sujeito praticou o ato como prefeito, mas no momento do trânsito em julgado está como deputado federal, ele não perderia o cargo. Presta atenção que o Supremo Tribunal Federal suspendeu a eficácia desta redação, de modo que hoje a perda da função vai alcançar o vínculo que o sujeito tiver no momento do trânsito em julgado da sentença condenatória, ainda que vínculo diferente daquele em que ele cometeu a infração. Então, se ele cometeu como prefeito, mas no momento do trânsito em julgado está como deputado federal, ele vai perder o cargo. Outro ponto, a proibição de contratar com o poder público. Qual é também o alcance dessa sanção? Está envolvido no ato de improbidade o Estado de São Paulo. A regra é que ficará limitado ao ente envolvido no ato de improbidade. Então, se é um agente público do Estado de São Paulo e tem um particular envolvido, este particular ficará proibido de contratar com o poder público ou receber benefícios com o Estado de São Paulo. Mas o juiz, de maneira excepcional, pode estender a outros entes da federação. Perfeito? Muito bem. Bom, outro ponto que trago para você é esse dispositivo da lei de improbidade que diz, olha, não se aplica na ação de improbidade. E aí eu chamo a atenção para você desses 3 pontos que eu destaquei aqui. Não se aplica na ação de improbidade a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em caso de revelia. Preste atenção, não se aplica a presunção de veracidade no caso de revelia. É dizer, se aplica a revelia na ação de improbidade. O que não se aplica são os seus efeitos materiais. Vem cá. Também não se aplica a distribuição dinâmica do ônus de prova, que é o que está previsto lá no artigo 373, parágrafos 1º e 2º. Não se aplica a distribuição dinâmica do ônus de prova na ação de improbidade.
como também não se aplica o reexame obrigatório da sentença de improcedência ou de extinção sem resolução do mérito. Não se aplica, e isso é uma superação do entendimento da jurisprudência do STJ, que entendia que haveria aplicação. A lei diz que não se aplica. Pessoal, para nós fecharmos a temática da improbidade e continuarmos nossa revisão, eu trago este julgado para você, olha, vou colocar coloca a numeração dele aqui, é o agravo em recurso extraordinário 1175650, que permite o uso da colaboração premiada nas ações de improbidade administrativa. Projeto para você, o Supremo vai dizer, é constitucional a utilização da colaboração premiada no âmbito civil em ação civil pública por ato de improbidade movida pelo MP. É possível colaboração premiada em ação civil pública de improbidade movida pelo MP. Para que seja possível a utilização da colaboração premiada, a ação civil pública tem que ser movida pelo MP. Não pode fazer colaboração premiada em ação civil pública ajuizada pela Fazenda Pública. Ok? E aí o Supremo estabelece algumas diretrizes. Dentre elas, a realizado o acordo, são remetidos ao juiz as declarações do colaborador e cópia da investigação, devendo o juiz ouvir sigilosamente o colaborador, acompanhado de seu defensor, oportunidade em que analisará os seguintes aspectos da homologação. Na homologação, veja, a regularidade, a legalidade e a voluntariedade da manifestação. É claro e óbvio, como o item 2 aqui, as declarações do agente colaborador, desacompanhadas de outros elementos de prova, são insuficientes para o início da ação civil por ato de improbidade. Claro, eu não posso iniciar uma ação civil pública de improbidade simplesmente com a declaração do agente colaborador. Eu tenho que ter outros meios de prova. Agora, a diretriz mais importante para mim é o item 3, que vai falar da obrigação de ressarcimento do dano causado ao erário pelo agente, que deve ser integral. A obrigação de ressarcimento deve ser integral, não podendo ser objeto de transação ou acordo, sendo válida a negociação em torno do modo e das condições para indenização. É dizer, se o dano causado ao erário tem o valor de R$1 milhão, o ressarcimento tem que ser de R$1 milhão. Eu não posso negociar esse valor. O que eu posso negociar é o modo e as condições para essa indenização. Ser pago de 2 vezes, à vista, parcelado em que forma, isso é possível negociar, mas a obrigação do ressarcimento é integral. Veja que o acordo deve ser celebrado pelo MP, com interveniência da pessoa jurídica, com interveniência da Fazenda Pública e devidamente homologada pela autoridade. Repito para você, a Fazenda não pode celebrar o acordo, mas ela obrigatoriamente vai atuar como interveniente e haverá a homologação da autoridade judicial. De modo que acordos já firmados somente pelo MP ficam preservados até a data do julgamento, desde que haja previsão de total ressarcimento do dano, tenham sido devidamente homologados em juízo e regularmente cumpridos pelo beneficiado. Perfeito? Pessoal, mudando de tema, vamos trazer um caso específico do estado de São Paulo. Você já deve muito bem saber, mas eu repito aqui com você, a questão de prazo decadencial e lei estadual.
Como você muito bem sabe, o artigo 54 da Lei 9784, que é a Lei de Processo Administrativo Federal, estabelece que a administração federal tem o prazo de 5 anos, prazo decadencial de 5 anos, para anular atos que decorram efeitos favoráveis aos destinatários. A Lei 9784 acaba sendo muito copiada por outros entes federados e também utilizada por outros entes quando eles não têm legislação própria. De modo que a grande maioria dos entes federados usa o prazo decadencial de 5 anos. O Estado de São Paulo, na Lei de Processo Administrativo do Estado, a Lei 10.177, estabelecia um prazo decadencial de 10 anos. Isso chegou ao Supremo. E o Supremo entendeu que é inconstitucional lei estadual que estabeleça prazo diverso de 5 anos para anulação de atos que decorram efeitos benéficos. É inconstitucional. Mas preste atenção, venha cá. Essa inconstitucionalidade é uma inconstitucionalidade material, porque há violação ao princípio da isonomia. É uma inconstitucionalidade material, porque há violação ao princípio da isonomia. Porque, como eu disse a você, a grande maioria dos entes federados usa o prazo de 5 anos. E não poderia um ou alguns entes específicos ter prazo diferenciado. Por isso, a inconstitucionalidade é material, violando o princípio da isonomia. Venha cá, pessoal, pontue aí que não há ofensa aos princípios da segurança jurídica e da razoabilidade, ok? Não há ofensa aos princípios da segurança jurídica e da razoabilidade. A ofensa é ao princípio da isonomia. Outra coisa que eu quero que você anote: a inconstitucionalidade não é formal. É dizer, pessoal, o Estado membro pode legislar sobre o tema, legisla sobre direito administrativo, mas ele não pode legislar prazo diverso de 5 anos. Mas ele pode legislar, por isso a inconstitucionalidade não é formal. Bom, vamos lá. Outro caso próprio do Estado de São Paulo que trago para você. E agora a gente começa a falar de serviço público, uma temática muito importante no Estado de São Paulo. A gente fala, pessoal, da prorrogação antecipada do contrato de concessão. O Estado de São Paulo editou 2 decretos, né? Prorrogando antecipadamente alguns contratos de concessão, incluindo novos investimentos, novas atividades. Olha, eu vou dizer a você o seguinte: se isso não cair na prova objetiva, isso estará na prova discursiva, isso estará na prova oral do Estado de São Paulo, da PGE São Paulo. Perfeito? Então, muita atenção nisso aqui, mas a minha aposta já é de cara na objetiva. O STF entendeu que é constitucional a prorrogação antecipada do contrato de concessão de serviço de transporte coletivo. É constitucional a prorrogação antecipada do contrato de concessão de serviço de transporte coletivo. Para tanto, precisariam ser observados esses requisitos. É preciso que os atos de prorrogação sejam compatíveis com os princípios constitucionais da administração que regem a prorrogação das concessões,
sob as seguintes balizas. Primeiro, exigência de licitação prévia e da vinculação ao instrumento convocatório. O prazo por prorrogação não superior ao originalmente admitido. A discricionariedade da prorrogação, não é uma obrigação essa prorrogação, não é direito do contratado, da concessionária, ter a prorrogação, vai caber ao gestor a análise da oportunidade e conveniência, e ainda precisa se demonstrar vantajosidade da prorrogação antecipada para a administração, devidamente apontada por estudos técnicos. Ademais, pessoal, a assunção de novas obrigações de fazer para investimento em malhas do interesse da administração não desfigura o objeto do contrato de concessão original. A ministra Carmen Lúcia foi a relatora deste julgado e o voto dela não prevaleceu. Prevaleceu o voto do ministro Gilmar Mendes. A ministra Carmen Lúcia falou que essa situação de estabelecer novas obrigações de fazer ampliaria o objeto do contrato de concessão, o que não seria possível, e a ministra Carmen Lúcia declarando a inconstitucionalidade. O ministro Gilmar Mendes fala, não está ampliando, simplesmente está trazendo novas obrigações, está trazendo novos investimentos, contrapartidas para que haja essa prorrogação antecipada. E isso não configura objeto do contrato de concessão, não desfigura o objeto do contrato de concessão original. Vai dizer ainda o Supremo que, como o contrato de concessão é um acordo bilateral que opera no interesse da administração, nada impede que, de forma acessória à obrigação principal de prestação adequada do serviço dentro da malha licitada, também sejam pactuadas novas obrigações. Perfeito? Muito bem. Pessoal, outro ponto que trago para você, atrelado ao princípio da modicidade, previsto lá no artigo 11 da Lei 8987. Pelo princípio da modicidade, o valor cobrado do usuário em termos de serviço público deve ser proporcional ao custo do respectivo serviço. Os serviços públicos devem ser cobrados, deve haver a tarifa de serviço público proporcional ao custo do serviço. E ninguém pode ser afastado, ninguém pode ser alijado da prestação do serviço em razão do valor da tarifa cobrada. Para permitir essa modicidade, a Lei 8987 fala das chamadas receitas alternativas, acessórias, projetos associados complementares, como, por exemplo, a exploração de outdoors, de placas de publicidade, por exemplo, em estradas, em rodovias. Mas um outro ponto que eu quero discutir com você é exatamente esse aqui, olha. Pela possibilidade ou não da cobrança pelo uso da faixa de domínio de rodovia. E aí nós temos 3 julgados. O primeiro aqui do STF, que vai dizer que é vedada a cobrança de valores ao concessionário de serviço público pelo uso da faixa de domínio, quando tal exigência emana do próprio poder concedente, tendo em vista que a utilização nesse caso se reverte em favor da sociedade, de modo que não há que se falar em tarifa ou preço público, e também porque a natureza do valor cobrado não é de taxa, pois não há serviço prestado ou poder de polícia exercido. Então, o primeiro julgado, tido pelo Supremo Tribunal Federal,
é de que o poder concedente não pode cobrar da concessionária pelo uso da faixa de domínio quando o próprio poder concedente exige essa utilização por parte da concessionária. Poder concedente não pode cobrar da concessionária. Só que, por outro lado, e aí nós temos o segundo julgado, o STJ entende que as concessionárias de serviço público podem efetuar a cobrança pela utilização de faixa de domínio de rodovia, mesmo em face de outra concessionária, desde que haja previsão editalícia e contratual. Para o STJ, a situação é diferente da enfrentada pelo STF. Olha só, no caso enfrentado pelo STF, na verdade, aqui no caso enfrentado pelo STJ, não pela Suprema Corte, o poder concedente autoriza a concessionária de serviço com base no artigo 11, esse da modicidade. O poder concedente autoriza a concessionária com base no artigo 11, que trata do princípio da modicidade, a efetuar cobrança pela utilização da faixa de domínio de rodovia, mesmo em face de outra concessionária, desde que haja previsão editalícia e contratual. Só que aí nós temos um terceiro julgado, e esse terceiro julgado é do STJ, que entendeu, por sua vez, ser indevida a cobrança promovida por concessionária de rodovia em face de autarquia prestadora de serviço de saneamento básico pelo uso da faixa de domínio da via pública concedida. Ou seja, resumindo, 3 são as situações. O poder concedente não pode cobrar da concessionária pelo uso da faixa de domínio. Uma concessionária pode cobrar de outra concessionária o uso da faixa de domínio, desde que não se trate de uma autarquia prestadora de serviço público. Perfeito? É assim que estará na nossa prova. Outro ponto que foi caro também lá no estado de São Paulo, quando o Supremo decidiu isso, o pessoal da PGE São Paulo até arrepiou. Veja, o Supremo decidiu acerca da transferência da concessão ou do controle acionário, nos termos do artigo 27. Por que eu falei que o pessoal até arrepiou lá na época? Porque num primeiro momento o Supremo tinha entendido pela inconstitucionalidade, só que o Supremo voltou atrás. E, veja, na ADI 2946, o Supremo entendeu que é constitucional a transferência da concessão e do controle societário das concessionárias de serviço mediante anuência do poder concedente. Pessoal, a transferência da concessão ou do controle acionário é exatamente isso que você está entendendo. Transferência da concessão. A concessão vai sair daquela que ganhou a licitação e vai para outra empresa. Transfere-se a concessão. Ou a transferência do controle acionário. A empresa vai ser vendida. Para que isso aconteça, basta a anuência do poder concedente. Não precisa de licitação. Basta a anuência, não precisa de licitação. De modo, veja, pessoal, vai dizer o STF que mesmo com essa transferência, a base objetiva do contrato continua intacta. Permanecem o mesmo objeto contratual, as mesmas obrigações contratuais e a mesma equação econômico-financeira. O que ocorre é apenas a sua modificação subjetiva, seja pela substituição do contratado, seja em razão de sua
reorganização empresarial. Perfeito? Bom, vamos mudar de tema, vamos falar um tiquinho de agentes públicos e eu quero falar com você especificamente sobre o artigo 37, inciso 7 do direito de greve. Honestamente, nessa altura do campeonato, eu não vou falar com você sobre a questão de ser norma de eficácia limitada, a utilização da lei de greve da iniciativa privada, dos descontos dos dias não trabalhados. Isso aí, ó, é velho, você já sabe. Sobre o direito de greve, eu quero trazer dois entendimentos do STF. O primeiro é esse aqui, olha. Decreto do Executivo que regula as ações a serem tomadas por órgãos deste poder diante de greve de servidores públicos. Decreto do Executivo, que regula ações a serem tomadas pelo órgão desse poder, não viola a Constituição. Olha só, dentre essas ações aqui, podem ser incluídas a convocação para que os grevistas retornem ao trabalho, a instauração de processo disciplinar, desconto na remuneração e contratação temporária de servidores. Por que que isso foi alvo de questionamento no Supremo? Porque alegaram o seguinte, esse decreto está regulando o direito de greve de servidores, o que necessitaria de lei federal e não poderia ser mediante decreto. O Supremo vira e fala, nada disso. O que o decreto está fazendo, pessoal, não diz respeito ao direito de greve, que de fato deve ser regulamentado por lei federal. O decreto regulamenta a atuação da própria administração. O decreto não trata das questões de direitos, deveres, percentual mínimo que precisa estar nos casos de greve. O que o decreto simplesmente estabelece são ações para que o executivo faça quando seus servidores estiverem de greve. Isso não é regulamentação do direito de greve, por isso o decreto é constitucional. Bom, também o Supremo ainda entendeu que são constitucionais o compartilhamento mediante convênio com estados, DF ou municípios da execução de atividades e serviços federais essenciais e a adoção de procedimentos simplificados para a garantia da continuidade em situações de greve, paralisação ou operação de retardamento promovida por servidores federais. Servidores federais entraram de greve e estão realizando retardamento de serviços públicos federais essenciais. A União faz um compartilhamento mediante convênio com Estado, DF e município. Compartilha a execução da atividade. Isso é constitucional. O Supremo vai dizer, não se está aqui criando cargos. Também não se está delegando atribuições de servidores federais a estaduais ou municipais. Também não se está permitindo provimento de cargo público sem concurso. Simplesmente o que há é o compartilhamento da execução dessas atividades. Perfeito? Bom, vamos lá. Outro julgado, ADI 6476, em que o Supremo vem e diz que é inconstitucional a interpretação que exclui o direito de candidatos com deficiência à adaptação razoável em provas físicas de concurso. Inconstitucional a interpretação que exclui o direito à adaptação razoável em provas físicas de concurso do candidato com deficiência. Como também é inconstitucional a submissão genérica de candidatos com e sem deficiência aos mesmos critérios em provas físicas, sem a demonstração da sua necessidade para o exercício da função. Em outras palavras, preste muita atenção, é possível a submissão de candidatos com e sem deficiência aos mesmos critérios em provas físicas. Olha lá, é possível a submissão
de candidatos com e sem deficiência aos mesmos critérios de provas físicas, desde que haja demonstração da necessidade para o exercício da função. O que não pode é a submissão genérica. O que não pode é a submissão genérica, sem demonstração. Mas havendo demonstração, é absolutamente possível. Perfeito? Outro que eu trago para você, isso é muito bom de prova, é o recurso especial 1888049, em que o STJ entendeu que o candidato aprovado em concurso pode assumir cargo que, segundo o edital, exige título de ensino médio profissionalizante ou completo concurso técnico em área específica, caso não seja portador desse título, mas detenha diploma de nível superior na mesma área profissional. O caso é: a administração publica um edital para técnico em enfermagem. O sujeito não é técnico em enfermagem, ele é bacharel em enfermagem. Ele tem um diploma de nível superior. Poderá esse sujeito participar do concurso e, se aprovado, ser nomeado e tomar posse? Sim. O STJ vem cá fazendo uma análise econômica do direito e considerando as consequências práticas da decisão, fazendo uma análise econômica do direito e considerando as consequências práticas da decisão, fala: administração, isso é benéfico para você. Você vai selecionar candidatos mais qualificados pagando menos. Isso é, no frigir dos ovos, consagração ao princípio da eficiência. Perfeito? Bom, um outro julgado que pode cair aqui no direito administrativo, mas pode cair lá em pessoal e previdenciário público. Projeto para você aqui, pessoal, este julgado do STF, o RE 13.22.195, que vai dizer que a promoção por acesso de servidor à classe distinta na carreira não representa ascensão a cargo diverso daquele em que já estava efetivado, de modo que, para fins de aposentadoria, o prazo mínimo de 5 anos no cargo efetivo, exigido pelo artigo 40, parágrafo 1º, inciso 3 da Constituição, lá na redação da emenda 20, e pelos artigos 6º da emenda 41 e 3º da emenda 47, não recomeça a contar pela alteração da classe. Pessoal, isso aqui é muito cara de prova. Isso aqui, olha, a nossa examinadora de pessoal e previdenciário público, apesar de eu estar aqui falando com você de administrativo, tá de olho nisso aqui. Qual que seria o caso? O sujeito, olha, o fulano, ficou no nível 1 por 28 anos e no nível 2 por 4 anos, perfeito? E resolveu se aposentar. A questão é, ele cumpre os requisitos de 5 anos no cargo efetivo, como exigia o artigo 40, parágrafo 1º, inciso 3, lá na emenda 20, e exige nas regras de transição o artigo 6º da emenda 41 e 3º da emenda 47, para o STF, sim, ele cumpre os 5 anos. Exatamente por causa disso aqui, ó, porque promoção à classe distinta não representa ascensão a cargo diverso. Então, quando diz que ele tem que ter 5 anos no cargo, a gente tem que pensar que ele tem que ter 5 anos na carreira, naquela na qual ele vai se aposentar. Portanto, preste atenção, o cálculo dos proventos de aposentadoria vão ocorrer com base no cargo nível 2, que naturalmente tem uma remuneração maior, e aí, consequentemente, os seus proventos também serão maiores. Isso vai estar na nossa prova da PGE São Paulo.
Como também eu faço uma grande aposta no recurso especial 1878849, num dos julgados mais importantes do STJ dos últimos tempos. O STJ vai dizer é ilegal o ato de não concessão de progressão funcional de servidor quando atendidos todos os requisitos legais, a despeito de superados os limites orçamentários previstos na LRF, referentes a gasto com pessoal de ente público, tendo em vista que a progressão é direito subjetivo do servidor, decorrente de determinação legal. Perfeito? Pessoal, o caso é o seguinte: o ente federado está no limite prudencial e o servidor cumpre todos os requisitos para a progressão funcional e ele requer a progressão funcional. O ente alega que está no limite prudencial e não concede esta progressão. O STJ entendeu, isso é ilegal, porque a progressão funcional é um direito subjetivo do servidor. Venha cá, se é direito subjetivo do servidor, isso em direito administrativo ganha o nome de ato vinculado. Se é direito subjetivo do servidor, isso em direito administrativo ganha o nome de ato vinculado. Veja, a LRF de fato veda concessão de aumentos, de vantagens, de adequação de remuneração, de reajuste para aquele ente que esteja no limite prudencial. Ocorre que essa vedação é direcionada para situações após o atingimento do limite prudencial. Atingiu o limite prudencial, o ente não pode publicar uma lei aumentando a remuneração de seus servidores, reajustando a remuneração de seus servidores. Outra coisa já é a pré-existência de uma lei que permite a progressão funcional de servidor, que é a movimentação natural do servidor na carreira. Essa lei é prévia ao limite prudencial. E aí, consequentemente, o sujeito passa a ter direito. Porque, como é determinado por lei, a própria LRF excepciona direitos consagrados por lei. Ademais, pessoal, perceba, a progressão funcional é um ato simples. Dentro daquela classificação de atos simples, complexos e compostos, a progressão funcional é um ato simples. Perfeito? Bom, meus amigos, um outro julgado, pode estar aqui em administrativo, pode estar lá em pessoal previdenciário público. Este aqui, a ADI 7198, em que o Supremo afirma que viola o artigo 40 caput e o parágrafo 13 da Constituição a instituição por meio de lei estadual de um regime previdenciário específico para agentes públicos não titulares de cargo efetivo. Pessoal, preste atenção. A Constituição já estabelece dois regimes previdenciários, o regime próprio de previdência social e o regime geral de previdência social. O regime próprio para os servidores titulares de cargo efetivo e o regime geral para titulares de cargo exclusivamente em comissão, para empregados públicos e para servidores transitórios, que exerçam funções transitórias. O que o STF enfrentou foi uma lei estadual criando um regime diferente para esses servidores, titulares de cargo exclusivamente em comissão, empregados públicos e os transitórios, temporários. Não pode, viola a Constituição, porque o próprio texto constitucional já determinou para qual regime de previdência cada um vai contribuir. Então não poderia uma legislação estadual dispor em sentido contrário. Bom, um outro julgado importante para nós fecharmos a parte de agentes e finalizarmos com a parte de licitações é esse julgado que deu bastante repercussão em rede social e toda vez que dá é bom para cair em prova.
a suspensão dos direitos políticos prevista no artigo 15, inciso 3 da Constituição, ou seja, a condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem os seus efeitos, veja, pessoal, não impede a nomeação e posse. Candidatos condenados aprovados em concurso podem ser nomeados e empossados. Mesmo havendo uma condenação criminal transitada em julgado, gerando a suspensão dos direitos políticos, esses condenados aprovados em concursos podem ser nomeados e empossados, desde que não haja incompatibilidade entre o cargo a ser exercido e o crime cometido, e que também não haja conflito de horário entre a jornada de trabalho e o cumprimento de pena, desde que não haja incompatibilidade entre o cargo e o crime e não haja conflito de horário entre a jornada e o cumprimento de pena. Isso é muito bom de prova. Fecho com você e parto para as licitações, para rapidamente diferenciar com você o sobrepreço e o superfaturamento. Sobrepreço é o preço orçado para licitação ou contratado, veja pessoal, em valor expressivamente superior aos referenciais de mercado. Sobrepreço é o preço orçado ou contratado em valor expressivamente superior aos referenciais de mercado. É o preço muito mais caro sobre preço. Porque perceba, o superfaturamento é o dano provocado ao patrimônio da administração, caracterizada por situações que aqui estão elencadas. Perfeito? E depois você vai dar uma lida. Porque eu ainda quero falar com você sobre o princípio da segregação das funções. O princípio da segregação das funções, por ele, as diversas funções da licitação devem ser divididas entre os diversos agentes públicos envolvidos na licitação. Pelo princípio da segregação de funções, as diversas funções da licitação devem ser divididas entre os diversos agentes públicos envolvidos na licitação. Busca-se evitar a concentração de atos, poderes e decisões nas mãos de uma ou de poucas pessoas. E isso vem consagrado, pessoal, no artigo 7º, parágrafo 1º da Lei 14.133, que vai dizer que a autoridade competente deverá observar o princípio da segregação de funções, vedada a designação do mesmo agente público para atuação simultânea em funções mais suscetíveis a risco, de modo a reduzir a possibilidade de ocultação de erros e de ocorrência de fraudes na contratação. Pessoal, sabe um tema que é muito bom de prova na PGE São Paulo? É a chamada cláusula de matriz de risco. A cláusula de matriz de risco é a cláusula prevista em edital e no contrato administrativo que define os riscos das partes. O risco do poder, o risco da administração, o risco do contratado e inclusive o risco que pode ser entre eles compartilhado. Presta atenção. Se um risco alocado a uma parte for suportado por esta parte, o contrato está equilibrado. Se o risco alocado no contrato a uma parte for suportado por ela, o contrato está equilibrado. O problema é quando o risco está alocado a uma parte e ele é suportado por outro. Aí há o desequilíbrio e é necessário haver o equilíbrio econômico-financeiro deste contrato. O que eu trago para você aqui, que é importante, é que a lei estabelece que deverá ser feita uma alocação eficiente dos riscos de cada contrato e estabelecer a responsabilidade que caiba a cada parte contratante, bem como os mecanismos que afastem a ocorrência do sinistro e mitiguem os seus efeitos. O contrato
naturalmente deve refletir a alocação realizada na matriz de risco, especialmente quanto às hipóteses de alteração para o restabelecimento da equação econômico-financeira, a possibilidade de resolução do contrato, pessoal, quando o sinistro majorar excessivamente ou impedir a continuidade da execução contratual. Isso aqui, ó, é a extinção antecipada do contrato. É a extinção antecipada do contrato. É a cláusula de way out, extinção antecipada do contrato. E ainda a contratação de seguros obrigatórios previamente definidas no contrato, integrado o custo de contratação ao preço ofertado. De modo, veja que quando a contratação se referir a obras e serviços de grande vulto, ou se tratar de regime de contratação integrada e semi-integrada, o edital obrigatoriamente contemplará a matriz de alocação de risco. A matriz de alocação de risco é obrigatória em obras e serviços de grande vulto e nos regimes de contratação integrada e semi-integrada. E, naturalmente, nesses casos de integrada e semi-integrada, riscos decorrentes de fatos supervenientes à contratação, associados à escolha de solução do projeto básico pelo contratado, deverão ser alocados como de sua responsabilidade na matriz de risco. Isso é natural. Afinal, a escolha foi feita pelo contratado. Perfeito, meus amigos? Pois muito bem. Com isso, eu encerro essa nossa revisão de véspera, passando aqui em alguns pontos que eu espero e torço que estejam na nossa prova da PGE São Paulo. Mais uma vez, me coloco à disposição de você lá no meu Instagram, @BrunoBetCosta. Valeu, pessoal. Um grande abraço, uma ótima prova e nós nos encontramos na fase discursiva e na fase oral deste concurso. Tchau, tchau.